morfológicas do solo. Aqui nós temos alguns exemplos de propriedades morfológicas, mas o que seria morfologia? Em épocas de doença, né, nós temos, estamos falando tanto de coronavírus, o que nós temos aqui? Ele está medindo o quê? Ele está medindo justamente a febre. Ele está utilizando uma característica morfológica, ele está sentindo a temperatura por meio do seu tato. Então, quando você está febril, você usa o tato para você sentir a temperatura. Olha, aqui é uma outra característica morfológica que determinadas doenças vão favorecer, que é justamente esse amarelecimento dos olhos. E aqui, quem já teve cálculo renal, um exemplo não muito bom de se dar, mas você chega no médico e o médico dá um sutil toque no seu rim, que você quase desmaia de dor, mas ele está utilizando de atributos morfológicos, de atributos que ele pode utilizar, o tato e outras questões, para ele justamente sentir das ciências biológicas, das ciências agrárias, das ciências ambientais. Nós podemos também fazer uma grande quantidade de interpretações por meio dessas características morfológicas. E para fazer o estudo morfológico do solo, nós temos um padrão. E o padrão, salvo engano, acho que eu apresentei para vocês esse manual de descrição e coleta de solo no campo, que assim que a gente tiver uma nova oportunidade, nós vamos fazer essa análise completa de perfil no solo. Aqui há um padrão de como se faz a descrição do perfil e como ele deve ser apresentado. Então, é interessante quando a gente vai fazer essa análise morfológica do solo, que nós vamos seguindo esse livro. Esse livro eu vou deixar depois no Google Class, porque ele está disponível na internet, e assim que a gente voltar, a gente vai fazer uma descrição completa de perfil. Então, aqui é um padrão. Nós estamos padronizando. Para o estudo científico, nós precisamos de método, nós precisamos de padrão. E o manual de descrição e coleta do solo é essencial para a gente. E como se faz essa caracterização? Como que a gente estuda isso? Nós utilizamos a caracterização do solo, nós fazemos a caracterização do solo por meio do estudo e exame do perfil, com registro de alguns aspectos. Mas, afinal de contas, o que seria o perfil? Eu lembro que eu comentei para vocês irem observando barrancos desde o primeiro dia de aula, para vocês observar a variação que existe de solo na paisagem. O perfil é uma seção vertical do terreno, desde a superfície até o material de origem. Então, isso que é o perfil. Então, é um corte que eu faço da superfície indo ao caminho do material de origem. E neles nós identificamos os horizontes e camadas. Mas o barranco eu tenho que limpar pelo menos 20 centímetros para eu identificar os atributos do solo. Observe a diferença daqui, olha, onde não está limpo com enxadão e aqui onde está limpo. Essa foto, o Sérgio Henrique, a gente participou de um levantamento ajudando uma aluna de um outro departamento. Então, aqui é um barranco que nós aproveitamos e limpamos toda essa área. Já desse outro lado aqui, nós temos o que chamamos de trincheira. Quando não está disponível o barranco para a gente limpar, nós temos que fazer uma trincheira, ou seja, um buraco no solo, para a gente analisar essas características. Lógico que nem sempre essa trincheira é grande igual está aqui. Aqui é a reunião de correlação e classificação de solos, que estava no site da Embrapa, e demonstrando diversos pedólogos analisando o perfil do solo. Então, observe aqui. Olhem a diferença de algo que está não limpo e algo que está limpo. Aqui eu tiro a influência de estrada, de variação de temperatura, de
seca e umedece, que fica nessa questão. Já em algumas situações, quando nós estamos fazendo um levantamento mais rápido, nós fazemos o que chamamos de microtrincheira. Geralmente é um pequeno buraco, é uma trincheira de 40 por 40 por 40, onde nós analisamos rapidamente as características do solo. Mas, mesmo assim, depois da microtrincheira, em alguns locais, nós temos que utilizar ou uma trincheira completa, ou um barranco aqui, onde seja possível analisar o solo. O Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, ele preconiza que o perfil deve ser de até 2 metros. Então, nós temos solos que não vão chegar a 2 metros. Tem o solo de 10 centímetros e que vai chegar logo no material de origem, não tem como eu fazer. Ao passo que eu tenho solos que têm 10, 20 metros, mas a minha região de estudo é aquela região de 2 metros, onde eu vou pegar a maior influência biológica, onde eu vou pegar a maior influência da atividade radicular, da movimentação de água, de importância para as culturas, de importância para a vida, e assim por diante. Então, eu falei muito de horizontes e camadas. O que seriam esses horizontes e o que seriam essa camada? Horizontes ou camadas são seções aproximadamente paralelas à sua superfície. Então, nós fizemos também uma aula prática ali perto do prédio do café, nas primeiras aulas, onde nós já identificamos esses horizontes e essas camadas, que diferem das seções próximas, adjacentes, nas propriedades morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas ou então biológicas. Quando está relacionado, quando há uma relação de gênese, de formação dessas camadas, dessas faixas, nós denominamos horizontes. Enquanto, quando não há essa relação, geralmente nós chamamos de camadas. Nós vamos ver que, por exemplo, o horizonte C, às vezes ele pode ser camada, às vezes ele pode ser horizontes. Então, seções aproximadamente paralelas à superfície, que diferem das seções adjacentes em propriedades morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas ou biológicas. Quando há uma relação de gênesis, horizontes. Quando não há essa relação de gênesis, pode ser camadas. Aqui, agora vamos falar das divisões dos horizontes. Como esses horizontes eles podem ser divididos? Podem ser divididos em superficiais e subsuperficiais. Os horizontes superficiais são aqueles que ficam na superfície, óbvio, né? E os subsuperficiais em subsuperfície. A nomenclatura que a gente utiliza nos horizontes, nós utilizamos letras do alfabeto. Então, os horizontes ou camadas principais são representados por letras, como O, H, A, E, B, C, F e R. Nós já vimos alguns, nós temos horizontes orgânicos, o horizonte A, o horizonte E, a gente não viu em sala de aula, vou mostrar um horizonte E aqui, bem bacana. Nós temos o horizonte B, o horizonte C, F e R, e eu vou falar de alguns deles para vocês. Então, os horizontes, nós temos os horizontes, também nós podemos dividir entre os horizontes orgânicos e os horizontes minerais. Os horizontes orgânicos são o horizonte O e o horizonte H, e o horizonte ístico. Eles são horizontes que têm uma grande quantidade de matéria orgânica, mas o que é interessante nesses horizontes, essa grande quantidade de matéria orgânica, no horizonte O e no horizonte H, é que nem sempre eu tenho uma maior quantidade de matéria orgânica. O interessante do horizonte O e do horizonte H, no caso, é que no Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, fala até que as características orgânicas impõem preponderância sobre as características minerais. Então, nesse sentido, eles têm muita matéria orgânica. Se tem muita matéria orgânica, é sinal que no processo de decomposição dessa matéria orgânica foi lento. Então, vocês biólogos, vocês sabem
da diferença que os organismos atuam na matéria orgânica. Então, nós temos o horizonte o horizonte é a camada superficial orgânica e solos bem drenados aqui, principalmente a serrapilheira, se não me engano, acho que é serrapilheira, e é com 2 R's, desculpem. Horizonte ou camada superficial orgânica bem drenados. Então, quando tem mais que 2 centímetros a serrapilheira, aquela camada que fica acima da superfície de folhas em diferentes estágios de decomposição, nós denominamos de horizonte O. Já o horizonte H, o horizonte ístico, pode ser um horizonte ou camada também, superficial ou não, no caso do horizonte H enterrado, de constituição predominantemente orgânica, principalmente em locais de estagnação de água. Aí fica a questão. O que seria esse processo de estagnação de água? Vamos lembrar da aula de composição do solo. O solo tem os poros, ora ocupado, às vezes ocupados por água, alguns ocupados por água e alguns ocupados por ar. Em locais de estagnação de água, de excesso de água, a água ocupa o espaço do oxigênio. Quando a água ocupa o espaço do oxigênio, o que acontece? Aqueles organismos que utilizam o oxigênio para produzir energia, para decompor o material, eles não estão lá. Então, há um excesso de organismos anaeróbicos, que nesse caso tem um potencial de decompor muito baixo. Nesse sentido, há um acúmulo maior de horizonte de matéria orgânica. Lembrando da nossa aula, que a gente estava sentado e a gente estava olhando a parte de baixo do instituto, onde nós tínhamos uma grande quantidade de solo muito preto, justamente esses locais nós temos essa maior quantidade de água, esses locais aluviais, esses locais de baixada, locais de brejo, por sua vez, até o horizonte H. Quem é de zona rural e já andou no brejo, quando você pisa no brejo, sobe aquela água, parece que você está flutuando, né? O momento Jesus Cristo andando na água. Mas é o quê? Justamente a grande quantidade de água que tem no sistema. E aí, aquela grande quantidade de matéria orgânica. Tanto é que nesses locais é comum a presença de plantas especializadas. Essas plantas que utilizam do oxigênio da atmosfera e não do solo. Mais uma interrupção. Agora, dos horizontes minerais. Esses aqui são os 2 principais horizontes orgânicos, onde a matéria orgânica impõe preponderância. As características da matéria orgânica chamam mais a atenção do que as características minerais. Vamos falar de outros. Nós temos aqui o horizonte A superficial, onde há um acúmulo de matéria orgânica e alta atividade biológica. Essa elevada atividade biológica que acontece nesse horizonte A é de suma importância para o curso de vocês e para a atividade de vocês. Há uma grande diversidade de organismos no solo. O solo tem muitos organismos, sobretudo nesse horizonte A. E tanto é que diversos remédios foram retirados justamente de organismos do solo. Então, o horizonte A é um horizonte superficial, onde há um acúmulo de matéria orgânica e alta atividade biológica. Observe que esse acúmulo de matéria orgânica que eu estou falando não é igual um horizonte orgânico. Esse acúmulo de matéria orgânica, eu estou falando de, quando muito, 5%, 6% de matéria orgânica, isso é extremamente raro. Nessa situação, só um minutinho, horizonte mineral que tem uma quantidade significativa de matéria orgânica. Estou falando de 5% quando muito, 6% quando muito. No Brasil, nós trabalhamos por volta de 3%. Um solo bem manejado, geralmente está com 3%, 3,5%. E tem uma alta atividade biológica. Lembrando também que essa alta atividade biológica, que esse alto teor de matéria orgânica, é essencial para o solo. Então,
O solo também, nos aspectos de mudança climática, é um grande reservatório de carbono, depois dos oceanos é o principal, e o horizonte A é o primeiro a ser perdido. Então, sendo esse primeiro horizonte a ser perdido, o horizonte A, é o que nós temos que preservar o solo, preservando, sobretudo, esse horizonte A. Quando nós temos horizonte A fraco, pouco espesso, é sinal que está acontecendo um processo de erosão significativa naquele solo. E, por consequência, eu estou perdendo matéria orgânica. Eu vou interromper mais uma vez. É o horizonte eluvial, de emigração. Perde argila, matéria orgânica e compostos de ferro e alumínio. Isso daqui é um ex-podossolo, que tem esse grande horizonte E. Observe que migrou aqui compostos de ferro e alumínio e também migrou compostos de matéria orgânica. Então, observe aqui, ó, toda essa parte preta que migrou de toda essa parte, todo esse horizonte, por isso o horizonte ficou branco. Ele fica esbranquiçado justamente porque os agentes pigmentantes, eles emigram, eles saem do sistema, e que não é muito comum na nossa região nós vermos essa classe de solo aqui. O que acontece muito, se a gente vê a oportunidade, inclusive, é quando perde argila, chega argila no horizonte abaixo. O horizonte B, esse horizonte é de grande importância para a ciência do solo. É o horizonte que nós batizamos, que nós classificamos o solo. Então, ele é subsuperficial, ele sempre vai ser horizonte, ele nunca vai ser camada. Subjacente ao horizonte A, E ou O. Observem, resultante da ação de processos pedogenéticos que foram capazes de alterar total ou quase totalmente a estrutura original da rocha. O que chama atenção nisso? Que essa estrutura original da rocha já foi toda modificada. Observem que aqui eu tenho um pequeno horizonte diferente. Essas cores aqui têm essa cor mais viva. Eu tenho menos influência da matéria orgânica, é um horizonte com menor influência da matéria orgânica, e também é um horizonte com influência do material de origem. Ele diz respeito para a gente sobre a evolução do solo. Tanto é que quando a gente vai classificar um solo, a gente chega no perfil, uma das primeiras perguntas mentais que a gente faz é: há ou não esse horizonte B? O horizonte B é sinal que o solo está amadurecendo, já é um solo maduro ou já é um solo velho. Quando eu falo amadurecendo, maduro ou velho, eu estou falando em questões de intemperismo. Lembrando nossas aulas de intemperismo lá de geologia. Então, o horizonte B é de extrema importância para a gente. O horizonte C é o horizonte ou camada mineral não consolidada, às vezes não tem tanta estrutura, não é tão estruturado, ele desfaz facilmente, relativamente pouco alterada pelos processos pedogenéticos. É um horizonte em desenvolvimento, que está no processo de formação, geralmente rico em minerais primários facilmente temperizados. Se a gente lembrar do quartzo, o quartzo é um mineral primário, mas é um mineral que ele é muito resistente ao intemperismo. Então, se a gente conversar sobre esse horizonte ou camada mineral não consolidada, no C, é que ele desfaz, ele esboroa facilmente. Então, ele desmonta facilmente. O horizonte A mais o horizonte B, nós chamamos de solo. O que acontece, o que aconteceu muito no início desse ano, com a grande quantidade de chuva, em locais onde chove muito e eu tenho solo um pouco espesso, ou seja, o horizonte A mais o horizonte B pouco espesso e o horizonte C espesso, eu tenho grandes consequências ambientais. Junta isso a um relevo montanhoso. Se chove muito, como o horizonte C
ele não é bem estruturado, está muito molhado, mesmo numa situação natural, pode acontecer grandes deslocamentos de terra. Então, nós observamos muito isso no início desse ano, justamente pela elevada quantidade de chuva. Muita gente fala, são locais de solos rasos. Mais do que solos rasos, são locais com solo rasos, onde o horizonte C muitas vezes é profundo. Nós vamos ver nas aulas de classes de solo que o cambissolo, por sua vez, ele é um solo, às vezes profundo, mas tem um solo espesso. O solo A mais B raso. E o solo profundo. Junta isso numa situação de declive, é um cenário para desastres ambientais. Oi. Uma dúvida, eu e a Carol, a gente meio que nos perdemos em questão da onde que fica o horizonte B e o C. A Sim. gente meio que perdeu. Aí você Então, pode explicar pra gente, por favor. posso sim. Vamos ver nessa situação aqui, gente. Na superfície, eu tenho o horizonte A. Logo, geralmente, abaixo do horizonte A, eu tenho o horizonte B. E essa parte aqui de baixo, que nós podemos chamar até de um horizonte CR, é que tem uma grande quantidade de rocha. Então, geralmente o horizonte A, mais escuro, com maior teor de matéria orgânica. Aqui, eu vou ter o horizonte B. E aqui, nesse caso, vai ser até um CRzinho, porque tem muito fragmento de rochas nesse pedaço aqui. Então, o A na superfície, o B logo abaixo. A mais B, eu chamo de solo. Então, o que acontece muitas vezes? Eu tenho A mais B pouco espesso e o horizonte C profundo, nesses locais de desastres ambientais. Então, levando, se vocês forem observar, vocês foram contratados para trabalhar na defesa civil de alguma prefeitura. Locais onde eu tenho solo um pouco espesso são locais vulneráveis, mais vulneráveis a desabamentos do que outros locais. C, A na superfície, B, tem pouca influência do material de origem, pouca influência do material orgânico, e o C é esse horizonte que está mais próximo do material de origem, que é pouco estruturado, que desfaz facilmente. Então, os horizontes, nós falamos das letras maiúsculas, tá certo? E depois dessas letras maiúsculas, nós podemos completar com letras minúsculas. Então, por exemplo, quando eu falo BT, eu estou falando de horizonte B textural, que tem acúmulo de argila. BI é um horizonte que está no processo de intemperismo, que está iniciando. CK, presença excessiva de carbonatos. Então, logo depois do B, os processos mais importantes, que inclusive vão estar listados, são processos que vão estar listados naquele livro inicial, nós temos que colocar essa letrinha minúscula logo depois. A letra minúscula indica algumas coisas importantes para a gente. E é importante na tomada de decisão. Então, BT, acúmulo de argila. Eu sei que eu posso ter maiores problemas com erosão laminar, que a permeabilidade da água no horizonte A vai ser maior do que do horizonte B, e assim sucessivamente. Vamos lá no horizonte de transição. O que seriam os horizontes de transição? Vocês estão observando que essa parte mais escura, eu tenho uma parte mais escura, e eu tenho uma parte aqui transicional. Vou marcar aqui, 3 partes. Eu tenho essa parte com horizonte A, com maior teor de matéria orgânica, bem mais escura.
olha esse horizonte aqui. Ele não parece um pouco com A e não parece um pouco com B? Ele é um horizonte que nós chamamos de horizonte de transição. E nesse caso, esse horizonte ele tem mais características do A do que do B. Nesse caso, nós chamamos esse horizonte de horizonte A, B. O A vem primeiro por quê? Porque tem mais características do B. Ao passo que esse horizonte é um horizonte de transição que eu chamo de BA. Por quê? Tem mais características do B do que do A. São horizontes transicionais ou de transição, que apresentam características comuns a mais de um horizonte. Então, AB, BA, EB e BC. Nós vamos enxergar isso mais claramente na nossa aula prática. Tá? Então, aqui, quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, a gente quer ser mais pormenorizado, a gente quer observar melhor as características, nós fazemos geralmente uma grande quantidade de horizontes de transição. Quando é uma prestação de serviço, algo mais rápido, ou análise de microtrincheiras, nós observamos somente os horizontes principais. E, além disso, os horizontes podem ter transição plana, ondulado, irregular e até descontínuo quando aparece mais de um horizonte. Tá certo? Então, isso que eu comentei aqui, até agora, nós falamos dos horizontes, nas características morfológicas dos horizontes. Calma aí que eu vou aceitar alguém entrando aqui na sala de aula. Olha, o professor Bruno está aqui também. Gente, tem uma participação de outro professor. O professor Bruno está na sala de Física do Solo da UFLA. Bruno, sinta-se à vontade para interromper e para fazer observações a qualquer momento. Tá bom? Nós temos aqui as características de cor. Então, a outra propriedade morfológica que nós vamos estudar, falamos de horizontes, falamos de perfil, falamos de horizontes, agora nós vamos falar de cor. A cor é a característica mais facilmente distinguível no processo, que literalmente salta aos olhos. Nós verificamos algumas questões da cor que nós observamos na aula prática, né, que nós já fizemos algumas coisas. Os principais agentes pigmentantes responsáveis pela cor do solo são agentes pigmentantes que dão a cor do solo. Tem mais do que esse, mas os principais são matéria orgânica do solo, hematita e a goetita. Então, observe qual elemento que está no sistema. Olha, eu estou falando de matéria orgânica e dióxido ou oxidróxido de ferro. Hematita tem um elevado poder pigmentante. Quem lembrar que a gente fez o traço da hematita na aula de geologia, vai lembrar que o traço da hematita é aquele traço rocheado, é aquele traço vermelho. E a goetita da cor amarela para o solo. Ao passo que a matéria orgânica do solo, ela dá a cor preta. Então, a presença desses agentes pigmentantes favorece para a gente uma grande quantidade de interpretação. Então, por que é importante as características morfológicas? Porque eu posso tirar conclusões dela, eu posso fazer inferências, interpretações a partir dela. Não vai ser, lógico que a maioria das vezes nós vamos precisar de um respaldo laboratorial, mas para campo, para aquela primeira análise, ela já é importante. Então, nós temos aqui algumas situações de diferentes cores. Nós temos aqui um solo muito vermelho, um solo muito amarelo, um solo sem cor, com ausência de cor, solo cinza e um solo muito preto. O que vocês estão enxergando aqui embaixo? Água. Lembra daquele horizonte H que eu falei com o excesso de água? Justamente esse daqui é um exemplo. Olha, então, nós temos um solo com hematita,
deixa o solo muito vermelho, devido ao grande poder pigmentante da hematita. Apenas 2%, 3% do material já deixa o solo vermelho. Lembra na nota de aula que eu deixei para vocês que quando vocês eram crianças e estavam brincando em terra, quando vocês brincavam numa terra vermelha, a roupa sujava muito mais do que tirando de um solo sem ser vermelho. Por quê? A hematita tem um elevado poder pigmentante, suja muito. Aqui eu tenho um solo anêmico, com baixo teor de hematita, mas temos goetita. Aqui, um solo com muita matéria orgânica, e esse solo cinza é ausência de cor. Esse cinza claro, com muito pouca matéria orgânica, muito pouco agente pigmentante. Então, através daqui, nós podemos fazer inferências. Vamos pensar no curso de vocês, estão conversando com licenciatura em Ciências Biológicas. Há um monte de atividade de educação ambiental, inclusive Viçosa tem muito disso, na UFPR tem bastante, que vocês podem fazer cores, tintas, utilizando o solo para fazer diversas atividades. Então, aqui já entra novamente a interdisciplinaridade que a gente sempre busca na escola, e que a gente está vendo como é importante deixar a escola e a ciência cada vez mais atrativa. Aqui vocês podem trabalhar com a professora de artes, vocês podem trabalhar com a professora de química, tem uma grande atividade que vocês podem utilizar com a cor do solo, além de ser uma característica morfológica que chama a atenção. Então, vamos ver as inferências, o que nós podemos interpretar através dos aspectos de cor. Drenagem do solo. A capacidade da água escorrer no solo. Solos bem drenados, eles possibilitam a formação da hematita. Então, possibilitando a formação da hematita, calma aí, deixa eu pegar o cursor aqui, eu vou ter o solo vermelho. Por quê? Forma-se hematita. Há a possibilidade de formação da hematita. Então, os solos vão ser mais vermelhos. Tanto é que nas regiões do Brasil, onde eu tenho um período seco mais pronunciado, há a formação maior de hematita e, por sua vez, de solos mais vermelhos. Então, drenagem. Drenagem, algo moderadamente drenado. Eu posso inferir solos mais amarelos, que não deixou formar a hematita. Então, eu vou ter uma grande quantidade de goetita e pouca quantidade de hematita. Por que pouca quantidade? Eu sei que eu vou ter menos do que 1%. Porque se eu tivesse 1%, talvez, de hematita, 1,5%, esse solo não seria amarelo, ele seria vermelho e amarelo. E aqui nós temos o solo cinza. Ou seja, perdeu o ferro. Então, aqui nós podemos fazer algumas inferências. Geralmente, só um minutinho, nós temos na hematita o ferro 3. Se esse ferro 3 recebe um elétron, ele transforma em ferro 2. Há um processo de redução. E por que ele vai receber o elétron? Se não tem oxigênio no sistema, o oxigênio é ávido por elétron. Se não tem oxigênio no sistema, de acordo com o potencial redox, quem recebe esse ferro, quem recebe esse elétron das reações é o ferro, e transforma em ferro 2. O ferro 2 ele é solúvel no sistema. Então, se há oscilação do lençol freático, aqui eu vou perder o ferro 2. É algo que nós podemos inferir. Teor de matéria orgânica, ou seja, solos mais escuros têm um maior teor de matéria orgânica. Aqui nós temos que prestar atenção
que o poder pigmentante da hematita é tão grande que quando o solo, eu tenho um solo vermelho com 5%, um solo vermelho com 2% de matéria orgânica, eles vão se confundir muito. Porque o teor pigmentante da hematita é tão grande que esses solos vão ficar muito vermelhos. Então, é comparável em sistemas semelhantes. Fica mais evidente o teor de matéria orgânica mais escuro, sobretudo em solos mais amarelos. Forma e conteúdo de ferro. Então, ferro 3+, ou ferro 2+, solo mais vermelho, solo menos vermelho. Fixação de fósforo, que é um grande problema na agricultura brasileira, que nós podemos conversar sobre isso depois. E a fertilidade, que também eu vou comentar com vocês, da licenciatura em Biologia, um pouquinho disso. Lembrando, trazendo na memória as aulas que nós fizemos lá na Geologia. Então, vamos buscar na memória o material de origem. Aqui eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação onde eu tenho um granito, um solo oriundo de granito, e aqui um solo oriundo de basalto ou gabbro. Então, eu tenho aqui umas rochas com menor teor de ferro, o granito. Típico do granito é esse horizonte serróseo, enquanto aqui eu tenho um material de origem diferente. Vamos lembrar dos magmas basálticos e do magma granítico. Lembram lá a quantidade de sílica e a quantidade de ferro em cada um. Tentem lembrar lá das nossas aulas de geologia, que a gente comentava, olha, o magma granítico, ele tem uma grande quantidade de sílica, não tendo espaço para ter outros elementos. Enquanto aqui nessa parte mais escura, eu tenho mais avermelhada, eu tenho uma intrusão de magma basáltico que nós enxergamos essa diferença de cor. Essa foto nós tiramos na UFLA quando estava construindo o estágio lá de corrida, toda a parte de esportes, de atletismo lá na UFLA. Então, foi justamente nessa intrusão que dava para ver certinho a intrusão aqui do material do gabbro, do magma basáltico, em comparação ao granítico. Vamos falar então de fertilidade. O que nós podemos tirar disso de fertilidade? A cor traz essa relação com o material de origem. Então, tendo materiais de origem diferentes, eu vou ter nutrientes diferentes para ser oferecidos para plantas. Mesmo numa situação de elevado intemperismo, alguns micronutrientes podem ser mais disponíveis nesses solos mais vermelhos. Enquanto que nessa situação, nesse outro local, eu tenho uma cor mais clara, uma constituição diferente em função do material de origem. Feed rico, geralmente é rico. Feed pobre, geralmente é pobre. Então, o feed rico aqui, ele tem características ainda de boa fertilidade. Embora, mesmo num país onde o intemperismo, a lixiviação vai ser alta, em micronutrientes ainda pode ter essa diferença. Então, por isso que o material de origem, a cor, vai ter uma estreita relação com a fertilidade. Por isso que nas notas de aulas eu deixei aquela música para vocês analisarem, aquela música do Tião Carreiro, Terra Roxa, que as notas estão vermelhas, e nós fizemos aquela análise em cima disso. Então, aqui nós temos a relação de cor e drenagem. Aqui, quem me perguntou sobre os diferentes terços, olha, aqui na parte mais baixa, vocês estão vendo aqui uma quantidade de água. Quantidade de água aqui, olha. Então, nós temos uma maior quantidade de água, justamente o horizonte H na Baixada. Essa foto aqui foi lá no Serginho, no Espírito Santo.
Nós temos aqui, nessa situação, um solo mais amarelado no terço médio, e aqui em cima, um solo mais vermelho. Aqui, olha, demonstra também a drenagem. Mais bem drenado, moderadamente drenado a má drenado e pessimamente drenado. Então, a drenagem muito baixa que deixa essa maior quantidade de material. Relevo. Nós temos essa distribuição no terço superior. Geralmente, solos mais vermelhos. No terço médio, solos mais amarelados. E no terço inferior, dividimos aqui em 3, olha. Terço superior, terço médio e terço inferior. Solos mais acinzentados, mais amarelados e mais avermelhados. Isso é uma situação ideal, nem sempre a gente encontra isso. Então, essa foto eu tirei na beirada da Fernão Dias. Tem uma situação, mesmo material de origem, nós temos solos mais amarelados e solos mais avermelhados. Então, é interessante vocês fazerem essa observação também. Então, observe aqui essas características. Por quê? A drenagem aqui é melhor. Então, dá a oportunidade de formar a hematita. Essa outra foto, olha. Observe aqui embaixo, estou descendo. Estão vendo a vegetação aqui de veredas. Típica vegetação de veredas, onde tem acúmulo de água. Essa foto lá no Triângulo Mineiro. Tem um acúmulo de água aqui. Então, quando eu olho para cima, observe a cor do sol. Eu estou olhando para cima. Quando eu começo a descer desse solo, olha o que eu encontrei. Um cupim cinza. O solo está seco, mas está cinza. O que isso indica? Em períodos, observe aqui mais uma vez, na superfície já cinza. O que acontece aqui? Quando chove, há um aumento do lençol freático. O lençol sobe na superfície. Quem sai quando a água está subindo? Quem vai sair daqui? Quem vai ser expulso? O oxigênio. Então, quem vai receber os elétrons das reações? O ferro. O ferro, então, vai ser reduzido. E quando esse lençol voltar, quando parar de chover e o lençol voltar, vai juntamente com ele o ferro, que é um agente pigmentante. Olha, o que nós podemos inferir disso? Imaginem vocês estão prestando uma consultoria para alguma análise ambiental. Se tem solo cinza, às vezes nós temos a 40 centímetros de profundidade um solo cinza. Então, é sinal que o quê? Que o lençol freático eleva, e quando ele eleva, num período de chuva, ele eleva e depois desce. Se tem um contaminante, então, ali, nesse processo de elevação do lençol freático, eu vou ter problemas. Então, essa é uma situação que nós podemos inferir através da cor. Para questões ambientais, a cor cinza é muito importante. Inclusive, se eu planto aqui alguma planta, se eu planto aqui alguma coisa que precisa de oxigênio não adaptado nesse ambiente, ela vai morrer. Então, eu lembro no Espírito Santo, deixa eu pegar aqui algo. No Espírito Santo, nós tivemos uma situação de um relevo que estava aqui em cima, tinha um abaciado, o abaciado não era tão protuberante igual eu desenhei aqui, e tinha um monte de eucalipto. Os eucaliptos estavam tudo crescidinho aqui, ó, tudo bonitinho. Tudo bonitinho o eucalipto. Quando a gente chegou nesse ponto, os eucaliptos não desenvolveram. Esse abaciado não dava para ver a olho nu. Mas aí, quando a gente chegou nesse abaciado, que a topografia conseguiu identificar,
a cerca de 20 centímetros, eu tinha um solo cinza. Então, o que acontecia? Quando chovia, toda a água vinha para cá. E não deixou o eucalipto desenvolver. Então, nessa situação, olha, era uma área que não precisava ter investimento financeiro, poderia ter ser uma área deixada para algum outro tipo de uso e manejo. Certo, gente? Ô, Valbert, além de não ter o oxigênio, também não tem o ferro, porque nesse lugar ele não fica disponível, já que ele foi reduzido? Muito boa questão. O ferro, ele pode, quando é uma baixada estagnada, eu tenho algo que fica estagnado e posso até ter um excesso de ferro em algumas situações. Esse ferro fica prontamente disponível, libera muito ferro. E ferro é um micronutriente que a planta precisa em pequena quantidade. Mas nesses casos onde há oscilação do lençol, geralmente esse ferro ele é lavado, ele é lixiviado. Em algumas situações, o ferro ele fica, no caso do abaciado, possivelmente, eu não lembro das análises, possivelmente tinha uma maior quantidade de ferro. Lá não ia ter uma grande quantidade de ferro, porque era tabuleiro costeiro, mas fica com uma maior quantidade de ferro por lá. Certo? Certo. Eu vou aqui parar a apresentação, hora de aula, e a D, se vocês quiserem agora abrir a